Bora lá, senhores, para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, um circuito elétrico é constituído de um gerador de força eletromotriz Z e resistência interna R', e de um resistor de resistência R variável, como na figura 1. A potência dissipada no resistor em função da corrente I é dada pelo gráfico mostrado na figura 2. Os valores da força eletromotriz E e da resistência interna do gerador são, respectivamente, moçadinha, olha que bacana. A gente pode lembrar aqui que no gráfico de potência útil, quando você tem a máxima potência, então aqui nós temos a chamada potência útil máxima para nós, certo? Vale 50 volts. A corrente que está passando no seu circuito vale I, tudo bem? E nesse caso, a gente sabe que nessa situação de potência útil máxima, a resistência interna do gerador é igual ao R equivalente. Sempre vai ocorrer isso. Daqui é uma condição que você já tem que saber, tá? Na situação de potência útil máxima, a resistência interna e o R equivalente da dissociação, ou seja, o R e o R, eles têm o mesmo valor. E tem mais um detalhe. A corrente no circuito, ela é exatamente metade da corrente de curto-circuito. Então, olha que bacana. Nós já sabemos aqui que a corrente de curto-circuito vale 10 amperes, é a corrente máxima do nosso circuito, né? A corrente na situação de potência útil máxima é metade da corrente de curto-circuito. E olha que interessante, a DDP utilizada é metade da força eletromotriz. Então, a potência útil máxima traz para nós duas situações, ou três, né? Melhor ainda, três para a gente poder dizer aqui, que a resistência interna é sempre igual ao R equivalente nessa situação de potência útil máxima. A DDP usada é metade da força eletromotriz. E a corrente que circula no circuito é metade da corrente de curto-circuito. Espera lá. Nós sabemos da equaçãozinha do π, não é verdade? Se a gente trabalhar na situação de potência útil máxima, essa potência útil máxima é a corrente que passa no circuito, que é metade CC, vezes a DDP, que nós sabemos que é metade da força eletromotriz. Agora é só jogar os valores que nós temos, ó. A potência útil máxima nós sabemos que vale 50. O ICC vale 10. Aqui é óbvio, você já poderia colocar 5, né? E o E é o que nós queremos. Então aqui 1, 0 corta 1, 0. 2 vezes 2 é 4. Esse 4 passa multiplicando. 5 vezes 4. A gente já descobre que a força eletromotriz desse gerador vale 20 volts. E que, portanto, permite a gente poder jogar algumas alternativas fora, né? Como a A, D e a E para nós. Falta a gente achar agora a resistência interna. Vamos pensar? Eu vou poder falar que toda a DDP vai ser usada pela resistência interna quando o meu resistor R não funcionar, ou seja, quando esse resistor estiver ligado aqui, ó, e colocar esse elemento desligado, né? É a famosa, quando a gente colocaria ele em curto-circuito. Só que eu tenho que lembrar que a corrente que passa é a corrente de curto. Então a gente vai aplicar uma URI, ó, U igual a R vezes I. Só que eu estou considerando a situação de curto-circuito, ou seja, toda a DDP, que é a força eletromotriz, vai ser usada pela resistência interna. E essa corrente que vai passar é a corrente de curto-circuito. A DDP, ou força eletromotriz, vale 20, a resistência é o que nós queremos, e a corrente de curto vale 10. O 10 passa dividindo, a gente descobre aí que a resistência interna vale 2 ohms para nós. Fechou? O que dá para nós aí como correta a alternativa B. Meninos, não é o único jeito que vocês tinham para poder achar a resistência interna, tá? Se você não gosta de pensar nessa situação do curto-circuito, o que você poderia pensar é trabalhar na situação de potência útil máxima, né? Olha que bacana. Se a gente aplicar aqui o π na situação de potência útil máxima, a potência vale 50, a corrente vale 5. O 5 passa dividindo, a gente descobre que para essa corrente, a DDP utilizada pelo resistor R vale 10 volts. E aí você poderia jogar na equação do gerador, lembra? Ó, U igual a E menos R vezes I. Você sabe que nessa situação o U vale 10, a força eletromotriz vale 20, o R que você quer. E a corrente na situação da potência útil máxima vale 5 amperes. O 5R que está negativo passa para o outro lado positivo, e esse 10 positivo vem negativo, né? 20 menos 10, sobra 10. E, portanto, você chega que a resistência interna é 10 dividido por 5, que também vale 2 ohms. Fica a critério de vocês aí, existem algumas opções para poder trabalhar. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até a próxima.